Boa noite a todos, boa noite pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo dessa quarta-feira. Lembrando a todos, né, que hoje é o dia do nosso estudo do livro Os Mensageiros, do André Luiz, né? Nós estamos estudando essa obra aí, né, do querido André Luiz, o livro Os Mensageiros, né? Tem um rapazinho aqui, peraí, né? Tem um rapazinho pequenininho aqui, né? Nosso novo participante, né, Timo? O rapazinho aqui vai ajudar a gente no estudo hoje. Nós estamos estudando, né, o livro Os Mensageiros, né, do André Luiz, né? E hoje nós vamos para o capítulo 12, né, dando continuidade a essa obra. Só lembrando, né, gente, toda semana a gente está estudando um capítulozinho do livro, né? Toda semana a gente está pegando, né, um dos capítulos dessa obra. E hoje nós vamos falar, né, do capítulo que tem o título A Palavra de Monteiro. O cara tem até o meu sobrenome. Né? A gente está lembrando, né, também que os mensageiros eles se passam, né, no nosso lar, né, na coluna espiritual de nosso lar. E nesse momento aqui do livro, o André Luiz está envolvido com aqueles companheiros, né, que estão se preparando para trabalhar no Ministério da Comunicação. O Ministério da Comunicação, né, no nosso lar, que cuida, né, de toda a ligação, né, do nosso lar com as outras colônias e com o plano físico, né? Vai trabalhar ali as questões acerca da mediunidade, né? Os espíritos que vão trabalhar junto aos médiuns, né, que estão vinculados àquela cidade espiritual. Lembrar sempre disso, né, gente? Nosso lar é uma das milhares de cidades espirituais, né? Ficou famoso porque foi a cidade que apareceu, né, nessa obra do Chico. Né, fica ali na região do Rio de Janeiro, né, uma colônia espiritual, mas, né, cada região, cada lugar do mundo tem, né, os amigos espirituais falam de até de mais de 10 mil cidades espirituais como o nosso lar em torno aqui do nosso planeta aqui, né, então tem muitas colônias espirituais, né, e a gente, quando a gente vai fazer estudo de mediunidade, né, desde bastante tempo a gente sempre percebe que junto com as turmas que vão entrar para fazer desenvolvimento mediúnico, a espiritualidade envia, né, uma turma de espíritos, né, que também estão aprendendo, né, a se comunicar, né, talvez um trabalho muito semelhante a algum, né, dos que acontecem aqui nessa cidade espiritual, tá certo? A gente vai dar continuidade, né, lembrando que o André Luiz aqui está conversando com uma série de companheiros, né, que são desse ministério, né, e que falharam nas suas encarnações, né? Então ele está ouvindo relatos, né, até aqui no capítulo 12, ele conversando com várias pessoas que desencarnaram, que estão no nosso lar, mais ou menos a situação dele, né? Não deram muito certo, erraram bastante, né? Depois de muito falhar, chegaram no nosso lar e estão ali querendo melhorar, né? Então agora ele vai conversar com um outro companheiro, né, chamado Monteiro, tá? Claro que é o sobrenome dele, né? Então a gente vai ler a história dele. Pode falar, Betinha. Oi, tudo bem? Tudo bem? Pode falar. Eu ainda estou impactada com o seu Judas Iscariotes. Ah, é? Que bom demais. Mas falando aqui, assim, eu entendo que... Eu já estou no capítulo até 15, que eu vou estudando para poder conversar. Eu entendo que o André Luiz é a primeira vez que ele vai na colônia Nosso Lar. Nas outras encarnações ele não chegou aí, ou foi? Eu já vi, assim, o André, ele não fala porque não tem lembrança, né? O André Luiz não lembra do período antes da encarnação. Mas em alguns, né, lá no nosso lar, ele tem uma sensação de reconhecimento do nosso lar. Ele fala assim, nossa, aonde eu vi, aonde eu senti, ele tem algumas sensações lá que para mim são uma dica de que ele veio de lá. Entendeu? Apesar dele não lembrar, né? O André Luiz, em nenhuma obra dele, né, ele faz menção a alguma lembrança de vida passada dele. Ele sabe, né, se eu não me engano, em algumas obras ele fala que ele lembra que ele tem uma sensação que ele tem pesados compromissos e tal ali, mas ele mesmo ele não lembra de nenhuma encarnação anterior, né? Algo que é o comum dos espíritos no nível do André Luiz, tá, gente? A gente não vai chegar num plano espiritual e lembrar as nossas encarnações passadas, né, se isso não é uma coisa que já é corriqueira pra gente, tá? Então a maioria dos espíritos não lembram, tá? Né? Por isso que eu estranhei justamente dos mensageiros, que antes teve o Belarmino, teve o doutrinador, que ficaram 30 anos estudando e falharam. Esse daí lembra. Mas o André,
o André Luiz nunca foi para o nosso lar? Ele não Aí lembra. eu fiquei confusa. Ele não lembra, mas assim, a gente vai notar o seguinte, né? O grupo de afinidade do André Luiz está no nosso lar. Então não é a primeira vez que ele encontra com Clarencio, não é a primeira vez que ele encontra com a Dona Laura, não é a primeira vez que ele encontra com Lísias, né? Então esses espíritos que têm uma relação muito próxima com ele, né? É uma relação muito profunda, né? Ele se entrega muito ali e vão notar que o André Luiz, ele não era dado a se envolver emocionalmente com muita gente, não. Ele era muito recluso nesse sentido. Para ele era a família dele, pronto, acabou. Então o André Luiz não era a melhor pessoa para fazer amizade ou para poder se abrir para alguém, né? E ali no nosso lar ele vai morar na casa do Lísias, né? Então assim, alguma coisa tem, né? Ele se sente muito bem na companhia da Dona Laura. Ele fala que perto dela ele sente como se ele estivesse perto da mãe dele. Vai saber o laço que os dois têm do passado, né? Então assim, são coisas que ficam na entrelinha ali do texto ali, né? Que a gente vai percebendo ali, mas né? Mas claro que está na entrelinha, né? Não dá pra gente perceber tanto a situação assim, né? Então a gente vai pegar, né? Por algumas questões que ele solta ali durante o livro Nosso Lar e durante os outros livros também, né? Em alguns momentos ele fala, né? Que ele sente uma sensação de que ele já esteve naquele lugar, né? Ele fala quando ele vê lá o primeiro pôr do sol do nosso lar, né? Fala, que sensação é essa, né? Então ele dá uma... É como se ele estivesse lembrando alguma coisa, tipo assim... Né? Né? Ele tem uma nostalgia. Em nenhum dos livros dele ele chega realmente a lembrar, né? Ou, né, das duas, uma. Ou ele não lembra, né? Ou ele não lembra de muita coisa, ou ele também não tem autorização para falar exatamente porque ele queria manter a identidade dele, né? Mas assim, pode ser um conjunto disso tudo. Talvez ele tenha pouca informação, né? Sejam coisas muito pessoais dele, que ele não queria expor, né? Pode ser. Ou então, assim, é questão mesmo de identidade. Ó. Então, talvez ele teve uma encarnação que ele foi famoso, coisa do tipo, então ele que, né, os espíritos falam, ó, nem entra nisso não. Ou de repente finge que não existe isso. Era ele mostrar daqui pra frente, né? Né? Então, assim, tem muito isso. Tem muito o que a espiritualidade queria que o André Luiz passasse. A gente tem que lembrar sempre disso, né? Que o André Luiz ali, ele está escrevendo, como a gente está lendo aqui, o André Luiz, quando ele escreve aqui Os Mensageiros do Nosso Lar, todas essas obras dele, ele está escrevendo aquilo que os dirigentes do Nosso Lar autorizam. Não é tipo assim, acordei de manhã, estou escrevendo aqui, não. Tudo isso aqui foi passado por um crivo desses espíritos. Né? A gente até brinca, né? Que na verdade os autores espirituais são os instrutores aqui. Né? Então o autor espiritual aqui, né, vai ser esses espíritos, o Telésforo, esses outros espíritos que estão aqui. Porque na verdade o André Luiz ele recebe as lições e transmite, não é dele, né, os conceitos. Né? Então esses espíritos devem ter muita influência no que ele escreve, né? Deve falar assim, isso aqui você tira, isso aqui você deixa, isso aqui não é interessante que você leva para o plano físico. Pode ter certeza que teve toda essa análise aí, né? Mas vamos fazer a nossa prece aqui para a gente começar, né? Obrigada. Vamos conversar. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo Jesus aí pela oportunidade do estudo da nossa vida, pedindo ao Senhor pelo nosso lar, por aqueles que amamos, pela nossa família, por aqueles que convivem conosco, pelos laços que nos envolvem e nos abençoam e nos dão força para seguir em frente. Abençoa, Senhor, as nossas mãos, a nossa vontade de ser útil. Dá-nos o entendimento, a paz e o carinho. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Abri o olho aqui que tem uma mocinha que começou a escalar o computador, essa mocinha aqui, ó. Né, Isis? Aqui, ó. Não, o computador não é para escalar, não. Senta aqui. Né? Então vamos lá, gente. A gente está no capítulo 12, né? A gente vai lendo e vai conversando, né, sobre o capítulo, né? Como a gente falou, né? Capítulo 12 do livro Os Mensageiros, né? Que tem o título A Palavra de Monteiro, né? E continua o André Luiz aqui, ó, né? Lembrando que ele está lá no centro dos mensageiros conversando, né? Vários grupos de conversa e os espíritos contando as suas histórias uns para os outros, né? E o André Luiz mesmo, ele foi um dos que contou a história dele lá em alguns grupos lá, apesar dele não ter escrito isso aqui, né? Ele fala, ó, conversei, né? Porque também já conhece a história dele, né? Ele continua, os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Berlamino que tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos consecutivos,
Venho diariamente ao centro dos mensageiros, e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos seguro, admitiria essa confusão. Então ele está ali falando que ele acha que o Espiritismo chegou cedo demais, né? Que tinha que esperar um pouco, né? Se ele não fosse alguém que confiava, né? Talvez ele está referindo a isso pelo despreparo, né? Por tantos casos, né? De fracasso, né? De companheiros aí que estão sintonizados aí com a proposta, né? Com a doutrina espírita, né? Muitos companheiros aí estão perdendo as suas encarnações, né? Porque não deram conta de vivenciar, né, aqueles conceitos ali da espiritualidade, não deram conta, né, de vivenciar os valores superiores de Jesus. Então, vamos lá. Bellarmino, que observara atento aos gestos do amigo, interveio explicando. Nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Então Bellarmino, né, é o companheiro que estava conversando antes, né, e aí agora ele vai apresentar o Monteiro para o André Luiz, mais uma história aí para a gente ouvir, né. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio. Olha que interessante a fala dele, né. Então às vezes os espíritos reencarnam, né? Mas a influência do ambiente onde eles estão, né, meio que fazem com que eles se percam. Não a influência, né, gente? Porque na verdade é uma escolha deles, né? Mas, né, é difícil. Olha só. São tantas e tamanhas as exigências do sentido em relação com o mundo externo que não escapei igualmente de doloroso desastre, né? Então ele fala aqui, né, que ele encarnado, ele se vê numa situação, né, aonde ele vai se sentir envolvido pelas energias do plano físico, né? Olha só. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade dos fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimento no coração. Olha que interessante, né? Então o Bellarmino aqui, né, e o Monteiro agora, né? O Monteiro é um outro doutrinador, ou seja, outra pessoa que era um dirigente, né, dos trabalhos mediúnicos, né, e que acabou ali por se perder, né, segundo ele, porque se prendeu demais ao quê? Ao raciocínio, né? Isso, gente, é muito comum nessa época, né? Na época do André Luiz, né? Nós vamos ver que o pessoal tinha muito essa questão de querer provar, né, a doutrina espírita. Então, muitos companheiros que reencarnavam, né, ao invés de sustentar os médios ali no trabalho do bem, eles ficavam preocupados ali em fazer teste, obrigar os médios a provarem que os espíritos existem, né? Então eles ficavam muito mais preocupados com o lado científico da doutrina do que com o lado, né, do consolo, do sentimento, da emoção. Hoje isso já até melhorou um pouco, né? Mas naquela época ali, da década de 20, década de 10 do século passado, ali 100 anos, 110 anos atrás, né? Era muito forte isso, né? O pessoal queria provas científicas, que os espíritos viessem lá e contassem segredos, ou então contassem, né, dissessem de situações que ninguém sabia, né, para poder provar que eles eram espíritos mesmo, né, ou então fizessem grandes revelações, né, ou então que espíritos, né, com um nível intelectual muito grande se manifestassem, né, um filósofo para vir comentar filosofia, medicina, né, e hoje a gente entende que, apesar de ser possível, né, é necessário que haja da parte do plano físico uma estrutura nesse sentido, né? A gente já falou isso várias vezes. Não adianta eu querer montar uma reunião onde o Platão vai manifestar, né, juntando, né, um grupo de pessoas que não tem interesse nenhum em estudar nada que o Platão ensinou, né? Não adianta eu fazer uma reunião mediúnica e invocar o Albert Einstein, né, se ninguém tem o mínimo interesse ou a vontade de saber nada de física, que era a área de conhecimento dele. Ele vai vir e não vai encontrar campo nenhum, porque ninguém está interessado naquele assunto, né? Então os grandes espíritos, eles demandam esforço. Vamos lembrar lá do Divaldo, quando ele faz aquela coleção dele de psicologia, a Joana de Anjos mandou ele estudar psicologia, né? E ela também foi estudar no plano espiritual, porque ela não conhecia, né? Então, assim, são coisas que
Hoje a gente entende, nessa época não. Olha só. Aqui, ó. A multiplicidade de fenômenos e singularidades mediúnicas reservavam surpresas de vultos a qualquer doutrinador que não possuía mais raciocínio na cabeça que sentimento no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Né? Então, ou seja, muitas vezes, né, milhões de exigências, né, técnicas afastam as pessoas que estão ali, né, só interessadas em servir. Né? Depois de eleger a pausa, prosseguiu. Então ele está contando, agora nós estamos escutando a história dele. Ó, não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, no outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O negócio dele não era fenômeno, era ajudar a colaborar na iluminação dos companheiros. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos, ou seja, eles conviveram, ele e o Ferreira. Né? Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa, e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Então todos eles são muito parecidos aqui, né? A maioria deles, na hora que eles vão começar o trabalho espiritual, eles estão ali entusiasmados, eufóricos, quer fazer acontecer, né? Olha só. Minha mãe, que se converter em minha devotada orientadora, não cabia em si de tão contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Assim, no primeiro momento ele estava lá todo empolgado para o trabalho de Jesus, né? Na seara ali da mediunidade. É, né? Interessante de prestar atenção aqui. Né? Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, consagrados outros à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Ou seja, então ele tinha vários médiuns, né? Ele dirigia um grupo, né? Só que ele se distraiu da essência moral, que falta o evangelho. Né? Tínhamos 4 reuniões semanais, as quais comparecia com absoluta assiduidade. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação de desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos mentirosos, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Olha só. Né? Então ele viu o trabalho ali como um ambiente de se provar, né? Aonde ali o consolo, a caridade, o sentimento, né? Lembrar que os espíritos sofredores e mesmo os espíritos obsessores são irmãos nossos que estão necessitados de ajuda contra a gente, né? Então ele queria, né, bater em cima, venci, ganhei, né, massacrei o outro, né? Aqui, ó. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Ele gostava de pegar os padres desencarnados. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los ao meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados. Ou seja, ele usava o evangelho para poder apontar erro nos outros. Usava os textos das escrituras, ele estudava aquilo para encontrar defeito nos espíritos e poder, né, vencer, ganhei deles, né? Ou seja, caridade e humildade zero, exatamente, né? Quando a gente lembra que todo trabalho espiritual, gente, é o trabalho do consolar e instruir, né? A base de todo o trabalho, de toda a construção espiritual do Evangelho do Cristo, né? A gente quer ser um trabalhador do Cristo. Qual que é a base? Consolar e instruir. Consola primeiro, instruir depois. Primeiro passo, consola. Acolhe, abraça, né? Ajuda, dá o pão, dá a veste, dá o que você puder para ajudar. Segundo passo, aí você vai ensinar. Foi o que eles fizeram com o André Luiz.
O André Luiz chega naquela condição, né? O que eles fazem primeiro com o André Luiz? Consolo. Vem cá, vem na maca, vem aqui para as câmaras de retificação, vou te levar lá para casa do Lisas, uma família para te receber. Consolou. E à medida que ele estava sendo consolado, aí veio os ensinamentos. Um falava uma coisa, outro ensinava outra, outro ia visitar e dizer alguma coisa, olha só. Né? Então o primeiro movimento da gente no bem é sempre o movimento do consolo. Né? Porque tem gente que tem na ponta da língua, muitas vezes a gente, né, tem na ponta da língua 1 milhão de conceitos. Mas naquele momento da prova do outro, ele não precisa do conceito, ele precisa da mão. A palavra vem depois da mão. Né? Primeiro você toca, depois você fala. Aqui, ó. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo de mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Então ele só foi perceber, né, que ele estava fazendo um trabalho lá na casa espírita, mas era um trabalho que não estava, né, sendo bom para ele. Ele ajudava os espíritos de certa forma, né? Ele tirava os espíritos obsessores, ele afastava, né? Mas a forma dele fazer aquilo era uma forma anticristã. Faltava evangelho, faltava amor, faltava caridade, né? Faltava meditar no Cristo, lembrar que aquele irmão sofredor ali, apesar de parecer um grande vilão, é somente um ser necessitado de carinho, de afeto, né? É alguém machucado, ferido, né? Aqui, ó. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo-me pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri as janelas do grupo em nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Falava de paciência, não aguentava escutar os meninos brincando na rua. Né? Concitava os perturbados invisíveis a conservarem a serenidade, para daí, instantes depois, repreender senhoras humildes, presentes da reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Olha só. Ele falava para os espíritos ser paciente, calmo, generoso. Aí quando tinha uma companheira lá com uma criança chorando, ele soltava os cachorros em cima da moça, numa palestra, alguma coisa assim, né? Isso quando as coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias no protesto público. Lembro de alguns varejistas menos infelizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demoviam, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório, estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas divinas de preparação para Deus. Olha, esse companheiro aqui para mim é um dos mais complicados de todos que falou ali, né? Porque ele estava preso na essência da hipocrisia, né? Ou seja, ele falava de caridade, de amor, de luz, mas ele agia como um torturador, né? Implacável lá com o pessoal que devia para ele, destratava quem não cumpria as regras, né? Olha só. Então esse companheiro ele vivia dentro de um tormento espiritual, né? Ele parecia uma coisa, mas na verdade estava sendo outra, né? E essa luta é uma coisa que a gente tem que se observar muito, para a gente tentar ser o mais verdadeiro possível. A gente não precisa ser perfeito, a gente precisa se esforçar para ser melhor, né? Andava cego, né? Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. Talhava o espiritismo ao meu modo, toda proteção e garantia para mim, valiosos conselhos para o próximo. Aos demais, disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narração de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiros deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio,
a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá como demente necessitado de hospício. Olha como é que ele chega no mundo espiritual. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-me à terra. Neste estado triste, vi-me rodeado de seres maléficos que me repetiam longas falas das sessões. Os seus espíritos desencarnados chegavam para ele quando ele morreu e começavam a doutrinar ele, falar com ele o que ele falava para os espíritos e não vivia, né? Aqui, ó, com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência, perdão às faltas alheias. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado, né? Ou seja, o que ele falava para os espíritos, né? Lá nas reuniões, e ele não vivia. Quando ele chegou no mundo espiritual, os espíritos das trevas juntaram em torno dele e começaram a doutrinar ele. Ó, você não é caridade? Né? Você não é espírita? Por que você está preso na matéria, meu filho? Desagarra, desapega, né? Se liberta do seu ódio, né? Ficavam lá, né? Os espíritos trevosos, né? Triturando ele, como ele fazia, né? Quando ele estava encarnado. Aqui, ó. Vociferei, roguei, gritei, mas tive que suportar este tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Então, ele já, quando eles resgataram e levaram para o nosso lar, né, ele chegou lá revoltado, né? Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos. Não me consagrava ao esclarecimento dos desencarnados, né? Ou seja, estava cobrando a espiritualidade ainda, né? E isso é muito comum, gente. Nós temos muitas vezes, muitos de nós, a gente mesmo, né? Quando o bicho pega pro nosso lado, a gente cobra da espiritualidade. Fala assim, ó, nós não fazemos o trabalho do bem, cadê vocês para me ajudar? Né? Como se eles devessem alguma coisa pra gente, né? Não é pequena, né? Como se a espiritualidade devesse, né, alguma coisa pra gente, né? Como se eles fossem, né? Opa, cuidado pra você não cair. Vai lá, vai brincar. Como se a espiritualidade fosse, né, tivesse que atender a gente nas nossas vontades, né? A ilusão, né? Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Tipo assim, esse cara tá ruim das ideias. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Ele chamou a ministra veneranda, que é o espírito superior do nosso lar, lá, o espírito mais evoluído do nosso lar, para ouvir as bobagens dele, né? Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, me visitou em ocasião que reservara ao descanso. Senão que ela estava descansando, eu falava, vamos ver esse cara, né? Crivei-lhe os ouvidos de lamentação. Chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou-me que me cansasse na exposição longa e inútil. A ministra veneranda sentou lá do lado da caminha dele lá, né? 2 horas escutando ele reclamar. Caladinha, né? Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu. Ó, né? Como é que eu speed luz, né? O cara fala 2 horas e fala 1 minuto. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se, você, excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Ou seja, né? Ele fez muito, mas fez sem Jesus. Neste instante,
Monteiro fez uma longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Né? Entendemos? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Isso aqui, né, o caso do Monteiro, é o caso de todos nós que achamos que a quantidade de coisas que a gente possa fazer no bem, né, ou que se a gente está engajado em alguma coisa que é positiva, que isso nos dá direito de exigir alguma coisa do mundo espiritual, né? E muitas vezes a gente está tão preocupado com a ação que a gente está fazendo, né, com o trabalho que nós estamos fazendo, que a gente se perde, né, da essência daquilo. Né? Muitas vezes a gente deixa de lado, né, o porquê, né? A gente deixa de lado, né, a situação, o que nos movimenta de verdade. Né? Então o Monteiro ali, ele ficou iludido, né, achando que ele estava fazendo demais, né, que ele era muito especial, que ele era muito evoluído. Né? E na verdade ele perdeu a essência do Evangelho, que é a caridade, que é o afeto, que é o amor, que é a compreensão, né? Que é a prática, acima de tudo, né, da caridade. Né? Alguém levantou a mão aí, gente? Pode falar, Betinho. Pode falar. Eu entendi com essa frase do Monteiro no final, no que a veneranda fala, que não adianta você fazer qualquer coisa no bem se você não começar a fazer para você, para a sua casa, para os que estão em volta de você. Que a caridade começa em casa. Porque tem aquele que vai para o centro espírita, chega lá, muda até a voz. Ah, meus irmãos, sai dali e sai metendo para você. Viu a roupa de fulano, de ciclano? Chega dentro de casa, bate no filho, na mulher. É o caso do Monteiro que a gente vê até hoje em dia. Com certeza. Não é isso? Verdade. A grande questão, né, é exatamente essa. Muitas vezes a gente tem, né, grandes oportunidades da espiritualidade, né, eles nos ajudam muito. E o que acontece? A gente acha que a gente tem um direito adquirido, né? A gente acha que a gente é especial, né, o que a gente merece, né? Tratamento especial por fazer aquilo que é o mínimo da nossa obrigação, né? E lembrar, né, a outra questão aqui, igual a gente está falando, o pessoal é muito preocupado com prova, né, com cientificismo, né? Não que isso não seja importante, a ciência é muito interessante, né? Mas onde falta caridade, a situação se esvazia, né? Onde falta ali o amor, onde falta ali, né, a presença espiritual, onde falta o carinho, a afetividade, o negócio já começa errado, né? Então, assim, muitos e muitos companheiros, né, muitos de nós estamos aqui encarnados hoje, vítimas dessa ilusão, né, que é a ilusão do Monteiro ali. Talvez a gente não grite com as crianças na rua, né, mas a gente grita mentalmente, né, a gente não admite nada que está fora daquilo que a gente instituiu, né, a gente quer controlar a vontade dos outros, né, a gente quer vencer a todo custo, né, essa questão dele na reunião mediúnica, né, ele viu os espíritos sofredores lá como adversários. Então, assim, o que aconteceu? Ele ficou na sintonia daquelas entidades e elas fizeram com ele o que ele fazia com elas. Quando ele desencarnou, ele ficou lá anos a fio, sendo doutrinado, igual se ele estivesse na reunião. Os espíritos trevosos lá falando para ele porque ele falava para os outros e não vivia. E isso é muito, muito, muito emblemático para a gente. Porque não dá para ter ilusão. A gente tem que pensar, lembrar, acima de tudo, que nós estamos aqui por misericórdia de Jesus, nos compete ao trabalho, ao esforço, é buscar fazer o nosso melhor, e não achar que a gente merece vantagem ou que a gente merece tratamento VIP, não tem tratamento VIP no mundo espiritual. O tratamento do mundo espiritual nasce do quê? Do nosso esforço, da nossa ação no bem, da nossa capacidade de fazer caridade, gente? Então aqui a gente está vendo esses testemunhos aí desses espíritos, vamos lembrar que nós estamos encarnados aqui hoje, Como é que estão os nossos compromissos assumidos com Jesus,
Como é que tá, como é que eu estou diante daqueles que estão me buscando para auxílio, para ajuda, no que quer que seja? Né? Principalmente, como é que eu estou na minha casa? Como é que eu estou com as pessoas que eu amo? Né? Que são os presentes que eu recebi de Deus. Se eu tenho um carro de comando, eu uso esse carro de comando para ajudar ou para ser massacrar os outros? É que eu preciso massacrar os outros? É o melhor caminho? São questões aí para a gente poder refletir. Para a gente poder pensar com muito afeto, com muito carinho, né? Não para a gente sofrer também, falar, oh meu Deus, como eu sou um espírito atrasado. Não, né? Se nós estamos aí encarnados e recebendo conhecimento espiritual, gente, é porque a espiritualidade está confiando na gente, né? Então, se alguém lá em cima, né, alguma ministra veneranda aí, né, avalizou, né, a nossa estada aqui, né? Algum amigo espiritual iluminado falou, não, deixa ele encarnar aí que nós vamos tentar ir com ele aí, vai conseguir, né? Então, quando a gente lembra disso, a gente, né, respira, fala assim, ufa, né? Vamos pensar aqui o que a gente pode fazer para ajudar, né? Vamos pensar aqui o que a gente pode fazer, né, para despertar aí novos valores aí de intimidade no nosso coração, né? O que a gente pode fazer para ser uma pessoa melhor, né? Vamos refletir essas questões. Lembrar que Jesus está nos dando 1000 oportunidades de crescimento, de melhora, de transformação. Nós não estamos aqui por acaso não, gente. Nós estamos aqui porque nós podemos ser úteis, nós temos valores, nós temos luzes, nós temos capacidades espirituais para o bem, para o amor, para a paz, para a luz. Temos sim, muitas e muitas, graças a Deus. E se a gente acreditar nisso, a gente vai conseguir sim vencer aí as provas, as dificuldades, as dores, que são muitas vezes, a gente às vezes carrega algumas dores aí de intimidade, mas vamos confiar, gente. Pessoal, nós estamos chegando aqui no final do estudo, falamos aqui do capítulo do livro Nosso Lar, o capítulo 12, semana que vem nós vamos dar continuidade, vamos falar, continuar com o estudo. A gente agradece a todos que nos ajudaram, agradecemos aí a todos que estão ajudando a gente com as cestas básicas. Lembrar, tá, gente, esse sábado agora, às 8 da manhã nós estamos lá no Francisco de Assis, para fazer o atendimento das famílias assistidas lá. Quem quiser conhecer o nosso trabalho vai ser muito bem-vindo, tá, gente? A gente agradece de coração, Esse mês a gente deve ter gasto uns quase R$5.000 aí com cesta, mas veio doação de muitos amigos aí, Muita gente ajudou e aí nós conseguimos bater a meta, vamos dizer assim, Mas, Jesus mandou recurso aí por muitas mãos, multiplicou o pão aí, e graças a Deus essas famílias aí que confiam na gente vão ter aí, uma ajuda, claro que a gente sabe que não resolve, mas uma ajuda aí para botar comida na mesa dos seus pequenos aí, que é o mais importante, gente? A gente agradece demais, a gente sabe que a palavra ela é importante, mas a ação das mãos é fundamental, A gente agradece a todos aí, A gente sempre fala lá na palestra, lá quando a gente vai fazer o estudo lá, vai abrir o trabalho, Que aquela doação ali vem de tantas mãos que a gente não consegue nem dizer, Porque eu acho que é justo, a gente, queria agradecer a todos aí que estão ajudando, que estão acreditando aí, tá, gente? Quem quiser, igual a gente falou, quem quiser conhecer o trabalho, quem quiser ir lá ver como é que é, quem quiser ir lá, saber como é que gasta, o que comprou, nós temos nota de tudo, nós guardamos, nós registramos tudo, entendeu? Então quem quiser ir lá conhecer, saber, participar, vai ser muito, 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 muito bem-vindo. Sempre, tá, gente? É muito importante mesmo, no mais, amanhã a gente tem um estudo de Evangelho, nós estamos estudando o Evangelho, e nós lá no Amigos do Caminho nós estamos estudando também, Nós estamos estudando a vida do Judas Iscariotes, o antigo rei Davi, Rei Davi, É complicado, mas nós estamos estudando, companhia. Pessoal, muito obrigado aí, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser e permitir, às 8 da noite estaremos aí com o nosso estudo, se Deus nos permitir. Fiquem todos com Jesus, e boa noite mais uma vez. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.